Todo sofrimento nos alerta à vontade de mudança, no mínimo de que esse sofrimento não existisse, que as coisas melhorassem, que uma dor física ou emocional passasse. Esse é um processo óbvio de que, quando então sofremos alguma coisa, precisamos nos movimentar para que essa dor cesse, ou no mínimo, um movimento de vida precisa acontecer para que isso se transforme, para que isso se cure de alguma medida. Quando estamos falando de crescimento emocional, o sinônimo de dor vem muito sobre aquilo que vivemos e não cumpriu as nossas expectativas, aquilo que desejávamos e não pôde se concretizar, aquilo que amávamos e perdemos. E aí? Se amamos e perdemos, se queremos e não temos, que dor é essa e que lição fica? Será que é só dor? Será que de fato tem crescimento? Será que a gente precisa passar por isso de fato ou dá para evitar e evitando estaremos melhores? Vamos olhar para esse lugar segundo a psicologia e entender que funcionamento psíquico nós pensamos, principalmente do ponto de vista da psicanálise, para entender a nossa evolução que parece estar bastante entranhada nas dores. E para entendermos muito bem essa reflexão e podermos acessar ela de uma maneira profunda, nós vamos passar por esses pontos. A força mobilizadora, sem angústia, nos mantemos confortáveis e, por último, o nível de desconforto necessário. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Olha, um convite rápido é para você olhar aqui na descrição e clicar no link que tem, que ali vai estar todas as minhas redes sociais e também é uma forma de você conhecer meus livros, caso queira explorar mais o meu trabalho. Mas também um convite maior é que você possa se inscrever no canal e curtir o vídeo. Essa é a forma que você mais nos ajuda a continuar reproduzindo esse conteúdo. Para nós entendermos qual é a relação entre dor e crescimento, a gente precisa começar por esse tópico, a força mobilizadora. Quando estamos falando de qualquer dor, e essa dor eu vou variar para angústia, ansiedade, medo, tudo que incomoda, né, que nos tira de algum conforto, nos deixa desconfortáveis, nós estamos falando sim de uma força que mobiliza, ou seja, é como um alarme que soa e fala assim, olha, tá precisando mexer aqui. E se eu não for incômodo, a dor falando, né? Se eu não te incomodar, se eu não te encher o saco, você não vai querer mudar. Você não vai querer se transformar em outra coisa. Você não vai querer mudar o que há hoje na sua vida que te causa esses descompassos. Por isso que a dor sempre é muito incômoda. Aí, a gente já quase responde nossa pergunta, né? Porque então a dor é uma forma de causar mudança na nossa estrutura. Psicologicamente, essa é a função. Pode perder o controle no sentido de não olhou, não ouviu, não cuidou, foi estendendo, ao ponto de que daqui a pouco essa dor ficou grande demais para a força psíquica, mental que esse sujeito tem condição de lidar. Aí que a gente entraria numa depressão mais forte, né, numa crise do pânico, ou questões em que precisaria de uma intervenção profissional muito mais assertiva, muito mais intensa. Mas veja que os primeiros sinais, se nós não estamos falando de patologias, né, de uma hereditariedade patológica, eles vão aparecendo e é da nossa função olhar para isso. Sem as dores, então, nós não arrumaríamos o que teríamos que acertar para tornar a qualidade de vida, ou a qualidade dos dias, ou a qualidade das suas emoções mais harmoniosas com um lugar que te projeta para a sua potência. Então eu quero dizer, sempre que alguma coisa vem e atravessa a sua potência, atravessa as suas realizações, em algum nível, ainda que inconsciente, nós vamos sentir sintomas, teremos sintomas incômodos daquilo que, então, em algum lugar dentro da gente está se queixando. Mais uma vez, dores no sentido dos medos, das ansiedades, das angústias. Então, partindo disso, o ser humano precisa se doer para crescer. Mas a gente vai olhar isso mais nítido agora. Nosso segundo tópico é provocador. Sem angústia, nos mantemos confortáveis. Exatamente. Nós temos uma tendência do nosso corpo, uma tendência inclusive primitiva, de nos mantermos em repouso, né? De nos mantermos confortáveis. Então o nosso corpo ele não é feito para se movimentar no sentido de gastar uma energia ou de mental ou física que esteja acumulada. Na verdade, o nosso corpo tem a tendência de, olha, descansa, guarda energia, porque se uma hora você precisar, você tem reserva aí para gastar.
Essa era uma lei muito primitiva, da origem do homem, né? Porque nós corríamos tempos de seca, tempos onde nós teríamos que gastar a nossa energia acumulada porque vivíamos tempos de escassez, né? De fome, de sede, etc. E o nosso corpo precisava estar preparado. Então nós temos essa tendência. Então, se nós nos sentimos confortáveis, aí o nosso incômodo passa a ser parte da nossa vida, né? Aliás, nem soa como um incômodo. Os nossos conteúdos desregulados, as nossas dores psíquicas, nossas despotências, né? As nossas não vitalidades, pelo contrário, aquilo que tira a nossa vitalidade, se a gente se conforta com isso, isso vai ficando dentro da vida e vai se acostumando. Por isso que o pessoal fala, está muito acomodado. Exato, no sentido de se acomodou, se acostumou a lidar com algo que te despotencializa. Então, naturalmente, a função da dor não está sendo cumprida, que é de te provocar, de te machucar, aquele grãozinho de areia, né, no sapato que fica incomodando, fica machucando, até que você quer tirar, e você quer tirar. Quando você tira, de fato você se sente mais confortável e tudo mais. Se o grãozinho de areia estiver lá, mas o seu pé não estiver sentindo, ou se acostumou que ele está lá, ele vai te machucar, vai fazer sangrar e você não reconheceu, você não mexeu, você deixa assim do jeito que está. Então a dor precisa incomodar para causar essa mudança, né? Então a angústia ela é um fator, ela é um ingrediente fundamental. Angústia, medo, tá? Ansiedade e tudo mais, para que haja mudança, inclusive na clínica, né, na psicologia clínica, na psicanálise, a intervenção se dá muito através das angústias. Então não é que meu trabalho aqui é angustiar a pessoa, mas eu preciso trazer quais são os temas angustiantes, o que ela quer reclamar, o que para ela é medo, o que para ela é ansiedade, e o que ela está me reclamando, e a pessoa normalmente procura, né, mesmo profissional por isso, e quando a gente olhar para isso, a angústia de não quero viver isso, não quero ter uma vida assim, não quero encarar essas coisas, pode trazer um movimento de, então vamos arrumar? Então vamos mexer nisso? Então vamos tomar coragem para tirar isso de vez da sua vida? E aí tem que mudar, tem que decidir, tem que terminar isso, começar aquilo, criar limites, e aí não é fácil. Mas a angústia que dá o substrato para que essas mudanças sejam possíveis. E por isso a gente vai entendendo que se sentir angustiado, com medo, ansioso, se aplicado numa direção de mobilização, é muito fundamental para a nossa vida. Seriam elementos muito amigos nossos para que possamos cada vez mais alcançar não só a nossa potência, mas através da potência as nossas realizações mais íntimas e preciosas. E aí, aqui é um ponto importante, tá? Que nos ajuda a entender a individualidade dessas dores e desse desenvolvimento, que é o nível de desconforto necessário. Porque olha só, o que é desconforto, né? Para um é isso, para outro é aquilo. Qual o nível? Eu estou triste, mas eu aguento ficar triste quanto tempo? E qual a intensidade dessa tristeza? A gente não tem uma régua, a gente tem um termômetro, a gente não consegue medir quanto que alguém está triste ou não está. A gente tem sinais que a gente pode falar, está doente, é uma depressão, ou só está entristecido, ok. Mas o nível disso é sempre muito individual e difícil de ser expressado. Então, quando nós estamos falando o nível de desconforto necessário, é o necessário para que aquela pessoa consiga se mobilizar ou consiga pedir ajuda. Vamos lá, vou explicar de uma maneira mais ilustrativa. Nós muitas vezes temos resistências de procurarmos ajuda, nós temos medo do que vamos ter que enfrentar, nós temos preconceitos, nós temos ansiedade, nós temos, enfim, uma série de sentimentos aversivos que falam assim, não vou enfrentar isso não. Aí deixa assim, deixa quieto, não, isso vai me machucar, isso vai ferir, ainda e principalmente até que seja inconscientemente, tá? Então, qual que é o nível de angústia? O nível de angústia, se uma pessoa sente o incômodo, mas ainda não é suficiente para encorajá-la a superar esses medos, a ter que encarar o que ela está com medo, bom, aí essa angústia vai precisar crescer. E ela cresce, porque ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que, olha, não está angustiado o suficiente ou agora sim está angustiado o suficiente para se mobilizar. Então não é na primeira tristeza que a pessoa procura ajuda, não é na primeira tristeza que a pessoa quer fazer grandes mudanças, às vezes até é, o que seria ótimo, mas normalmente não é nas primeiras tristezas, é quando isso vai crescendo, vai se acumulando, ao ponto de daqui a pouco estar grande e cada um tem um nível do que é grande e esse, daqui não dá mais, agora eu preciso de ajuda, agora eu preciso mobilizar, agora isso aqui me mexeu, agora eu preciso resolver. Tá feliz de mexer? Não, a pessoa está triste, está chateada, está incomodada, mas é a angústia suficiente para que agora ela decida sair de onde está,
para que cause uma mudança. Por isso que muitas vezes, é o que eu falei, essa angústia vai crescendo, a pessoa está despotente de outras coisas, ou no meio de tudo isso acontece algo que vem e avassala a vida dela, né? Alguma coisa muito ruim que ainda atravessa essa condição, bom, aí precisa de ajuda, precisa de um apoio. Eu estou falando de forma formal, tá? Porque no dia a dia sempre precisamos de apoio, sempre precisamos de substrato e de potência e de suporte do que é também nossos amigos, nossa família, as coisas que gostamos. Mas no sentido formal da profissão, dos profissionais, sim, talvez seja necessário quando estamos muito angustiados e no nível que não conseguimos encontrar saídas ou respostas ou encontrar opções e tudo mais. Mas fato é que a angústia vai crescendo. Muitas vezes as pessoas falam assim, você precisa fazer terapia. Nós, psicólogos, muitas vezes falamos assim, bom, talvez essa pessoa não está angustiada ainda o suficiente para procurar a terapia. Ela vai precisar se angustiar mais. Então ela já está angustiada, ela já está com medo, ela já está sofrendo, mas ainda não é o suficiente para encorajá-la a avançar nesse tratamento, a avançar, a olhar para esses monstrinhos que a gente tem por dentro. Então é preciso angustiar mais. Então, sempre haverá um nível de angústia que vai necessitar de uma ajuda, que é sempre individual o reconhecimento, tá, dessa necessidade de ajuda. Porque muitas vezes a pessoa pode negar continuadamente a ajuda, mas já está no nível que alguém intervém. Mas peraí, você não está se alimentando mais, né? Você está se isolando, você está sofrendo, você não está conseguindo trabalhar. Alguém pode intervir. Ou, sim, aquela angústia pessoal que você mesmo se movimenta em alguma direção. Então, gente, é importante nós compreendermos que sentir desconforto é como um termômetro que vai nos levando à mudança. E se isso é compatível com uma mudança que nós temos a condição de fazer já, ou se não temos, procuramos ajuda para passar a ter, né? Nós construímos crescimento imediatamente. E essa é a ideia de que, então, se eu vivi e eu não estranhava antes uma dor, essa dor aumentou, eu me acostumava com ela, ao ponto de que agora eu não suporto, e a mudança é pensar sobre ela, né? Olhar para ela, entender que aquilo que você tolerou te deixou nesse lugar, te levou a esse ponto, então você vai reconhecendo que aquele mal é mal mesmo, né? Que aquela injustiça pessoal, né? Você viver algo que te fazia tão mal, não é um lugar possível, não é um lugar bom, que aquela baixa autoestima, que aquela falta de amor próprio. Olha, não estou dizendo que sempre é falta de amor próprio, nem falta de autoestima, tá? Mas estou exemplificando aqui com alguns temas. Precisava ser recuperada, precisava ser trabalhada, para que você tivesse a possibilidade de dar mais limites em relações, né? Ou se permitir ser mais cuidado, ou até ser encorajado e fortificado para olhar para o que precisa. Nem sempre, e na maioria das vezes, o que nos acontece se tem uma origem mais do passado, está nas nossas escolhas ou até na nossa opção, né? O que escolhemos viver. Às vezes são consequências de coisas que estávamos passivos, como crianças, né, adolescentes, e o pai foi assim, a mãe foi assim, ou alguma coisa aconteceu por perto. Às vezes ninguém fez nada por mal, mas perdeu alguém, um falecimento, aconteceu uma tragédia em algum sentido. Então tudo isso são angústias que em algum nível precisam ser olhadas e não ocultadas, porque se ocultadas ficam nesse lugar de estamos acostumados. E se olhadas, vivenciadas e mexidas, a angústia cresce? Cresce, mas para causar um movimento de fato, real, transformador e sólido. É tão incômodo olhar para tudo isso que até um vídeo que sugere que nós possamos olhar para angústias, ele não é um vídeo confortável, né? Mas aqui é para a gente entender, gente, o quanto que o nosso corpo se queixa. E deixar essa queixa de lado é uma boa estratégia para quem não quer olhar. Para uma vida contínua de longo prazo, nunca é uma boa estratégia. Quer dizer, às vezes, momentaneamente, não é o momento, né? Puxa, estou passando por uma situação super delicada, acho que eu preciso estar melhor para lidar com aquilo ali. Mas também não é tão racional assim, porque às vezes a gente não escolhe, às vezes a gente só se angustia, a gente só se anseia. Quando vai ver, precisa cuidar, precisa olhar, precisa trabalhar. Fato é, tudo que você ignora ou guarda ou esconde ou não enfrenta, não está fora do seu circuito. Pelo contrário, está dentro e crescendo em um lugar muito mais potente de crescer, que é longe da sua reflexão, longe da sua atenção, longe do seu cuidado, e aí o monstrinho cresce como ele quiser. Quando trazemos aqui para a superfície do consciente, o seu olhar crítico de cuidado, de amor, de limite, pode sim limitar que isso não cresça tanto, ou melhor, na condição que a gente está descrevendo aqui, seja cuidado, transformado
e que novas cadeias de vida, novas cadeias de funcionamentos, novas potências possam ser adquiridas. Bom, muito obrigado por confiar na minha reflexão até aqui, por confiar nesse tema, confiar nas palavras que eu vou colocando, mas eu conto muito com a sua contribuição, então comenta aqui, fala pra gente o que você achou, vou adorar ver sua opinião, seu relato, vai ser sempre bem-vindo. E quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e, como sempre, me despeço, desejando que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo!